Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E nós estamos sempre louvando, engrandecendo o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Significa que as suas promessas, a sua palavra, tudo aquilo que Ele tem por derramar sobre nós estão renovados, estão zerados, o odômetro zerado, e o Senhor sim deseja manifestar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a sua vontade, e que essa vontade se manifeste sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e mais uma vez estaremos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12. Estamos lendo Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 começa falando do sábado, e o Senhor Jesus, por alguns versículos, ele discorre sobre o mandamento do sábado e o que significa agora o sábado aos olhos do reino dos céus, né? E o que significa o sábado no Evangelho de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo, e como nós devemos viver esse sábado e o que significa esse sábado nos nossos dias. Shabá, no hebraico, significa descanso. E o que significa descansar no Senhor? Mais do que um calendário, mais do que um dia na semana, mais do que qualquer uma atitude ritualística, litúrgica, é realmente um momento especial, um estado de espírito. Descansar no Senhor, viver o Shabá do Senhor é um estado de espírito. Eu me proponho viver. Eu, de maneira deliberada, pretendo, desejo, busco viver esse descanso no Senhor, né? É uma coisa premeditada, trabalhada, pensada. Depois o Senhor fala sobre a cura do endemoniado, que era cego e mudo, e aí o Senhor já entra numa outra situação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus discorre a respeito, porque também é uma lógica do reino dos céus, é também uma lei espiritual que nós devemos, e claro, o Senhor está nos remetendo aos primeiros 3 mandamentos dos 10 mandamentos a respeito do servir ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, o pecado, né, que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente essa condição espiritual, essa condição que nós devemos observar e ao mesmo tempo ensinar e falar a respeito, ainda que seja um tema não tão, vamos chamar assim, não tão simples, mas ao mesmo tempo é algo que nós devemos sempre ensinar. Depois vem Mateus capítulo, que eu vou ler hoje, Mateus capítulo 12, versículo 38, que é a respeito do sinal de Jonas. Está aqui Mateus 12, 38, que diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão.
Então, é claro, escribas e fariseus, eu já falei para você que se Jesus quisesse, ele faria parte, né, desse grupo, porque Jesus também era mestre, Jesus também era rabino, e Jesus também ele discorria sobre a lei de Moisés, sobre a tradição rabínica, sobre o Mishnah, que é a tradição rabínica oral, né? E ele discorria sobre tudo isso. Então, quando Jesus é interpelado pelos escribas e fariseus, é como se ele estivesse sendo interpelado por pessoas que, entre aspas, o conheciam. Pelo menos já ouviam falar dele. Porque ninguém é rabino da noite para o dia, né? Ele passou por toda uma, vamos chamar assim, uma preparação, uma faculdade de muitos anos, até ele ser chamado e considerado rabino. Não é da noite para o dia. Então os rabinos e os escribas, principalmente esse grupo, né? Quem são os fariseus? Os fariseus são escribas, na sua esmagadora maioria, são pessoas compostas de escribas, mas que também não apenas leem e escrevem, compilam a lei, mas também são homens que, mediante a constatação, né, da capacidade de leitura, de escrita e pela capacidade do conhecimento profundo da Torá, né? E a Torá quem era? A Torá eram os 17 livros históricos do Antigo Testamento, os 5 livros poéticos do Antigo Testamento, os 12 livros dos profetas menores do Antigo Testamento, mais os 5 livros proféticos dos livros dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento. Então era 17, mais 5, mais 12 e mais 5. 39 livros do Antigo Testamento. Esses escribas, esses fariseus, que eram chamados de conservadores, de fundamentalistas. Por quê? Porque eles tinham de cor e salteado todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus é interpelado por esses homens, Jesus é interpelado por pessoas que, mais próximos ou menos próximos, mas conheciam Jesus por alguma razão. Então eles interpelam Jesus, perguntando para Jesus que Jesus deveria dar um sinal. Mas que sinal? Se Jesus já havia, e a gente já passou por isso no livro de Mateus, se Jesus já havia sido instrumento do Espírito Santo para purificar leprosos, sido instrumento do Espírito Santo para libertar uma mulher do fluxo de sangue, sendo instrumento do Espírito Santo para ressuscitar a menina, né, Talita Cumi. Então, e agora, vamos dizer assim, poucas horas antes, ele havia libertado um endemoniado mudo e cego. E dizia a tradição rabínica que aquele que libertasse, né, aliviasse a carga de uma pessoa endemoniada, muda e cega, só poderia ser o Messias, porque é um sinal messiânico. Então Jesus estava ipsis literis cumprindo toda a lei, toda a tradição rabínica. E de repente os fariseus, os escribas, novamente apertam nessa mesma tecla. Mostra-nos um sinal. E Jesus lhes responde: não existe maior sinal do que aquele que o profeta Jonas já fez. E qual era o sinal do profeta Jonas? Vamos ler? Eu quero ler com você o sinal do profeta Jonas. Está aqui.
Diz aqui a palavra do Senhor. Jonas, livro de Jonas, no Antigo Testamento, profeta menor. Jonas 1,17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, primeiro sinal, né, que aconteceria a posteriori, algum tempo depois daquelas palavras de Jesus, era realmente a crucificação, a morte de Jesus, do Senhor Jesus, e também a sua ressurreição ao terceiro dia. Como diz aqui o sinal profético de Jonas, né? Que o peixe, vamos dizer, o vomitou, né? O peixe o vomitou novamente e Jonas foi cumprir com o seu ministério que havia sido ordenado pelo Senhor. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 10, diz o seguinte, por que eu vou ler? Eu vou te explicar daqui a pouco. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Bom, só para a gente lembrar de todo o contexto, Nínive era a capital da Síria. Tivesse a Síria um pouquinho mais de tempo no seu império ali naquela região, a Síria com certeza seria uma potência mundial na época, porque a Síria, o exército assírio, o povo assírio, era um povo muito forte, era um povo destemido e, ao mesmo tempo, era um povo que preservava a sua tradição como um povo conquistador e realizador. Era um povo também, aos olhos da antiguidade, que tinha uma certa, vamos chamar assim, uma certa capacidade tecnológica para a época, para a antiguidade. Então os assírios eram muito poderosos. Bom, o Senhor Deus pede para o profeta Jonas ir até Nínive, anunciar o juízo de Deus sobre aquela cidade. Por quê? Porque os assírios foram muito cruéis aos judeus, aos hebreus, à terra de Israel e toda a circunvizinhança, e as tribos daquela época. Jonas ficou abismado. Como eu vou trazer uma palavra de Deus a um povo bárbaro, a um povo cruel, que nos está fazendo sofrer? Não, que isso, não vou, me nego. E aí, ao invés de Jonas pegar o navio em direção a Nínive, né, Jonas pega o navio em direção à Europa. Ao invés de pegar o navio em direção àquela região que seria hoje alguma coisa próxima ali do Egito,
onde mais tarde Pedro vai por aquela região, no tempo de Pedro era chamado de Jope, está lá em Atos capítulo 9, capítulo 10. Então, Jonas, no primeiro momento, ele se mostrou resistente. Como? Falar a um povo pagão, a um povo gentil, a um povo cruel, bárbaro, que nos mantém, vamos dizer assim, numa prisão domiciliar como povo, porque estamos, né, controlados pelos assírios naquele momento, naquela geração. Mas o Senhor mandou Jonas falar, e Jonas não quis. E aí você conhece toda a história, uma das histórias mais conhecidas, mais ensinadas, principalmente nas escolas bíblicas, né, para as crianças, que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Mas a palavra do Senhor fala que lá dentro do peixe, Jonas se arrepende. E Jonas pede ao Senhor misericórdia para que o Senhor não mate. E aí, depois de 3 dias e 3 noites, a Bíblia diz que o peixe vomita a Jonas, né, exatamente na margem, né, de uma vamos dizer assim, um dos rios, né, que abasteciam aquela região. E Jonas vomitado, né, eu imagino, né, a aparência de Jonas como ficou, né, cheio daquelas, como é que chama no intestino de um ser vivo? Enzimas, né? Aquelas enzimas, aqueles sucos gástricos ácidos, né? Possivelmente devia estar com a pele mais sensível, possivelmente sem cabelo, né? Mas enfim, e aí ele sai vomitado mesmo, ele sai pregando. E por incrível que pareça, para uma situação mais paradoxal ainda, o povo de Nínive se converte. E a Bíblia diz que desde o menor até o maior, desde o rei até a pessoa mais simples, mais operacional daquela terra, se converte ao Senhor e se arrepende. E a Bíblia fala que depois de 40 dias, Jonas pregando, não só o povo se arrepende, mas mediante a disposição do povo, Deus também se arrepende. Meu Deus, que maravilha! Por que ele se arrepende? Porque Deus olha o arrependimento daquele povo e se propõe a se arrepender, ou seja, não mais pesar a mão ou trazer da sua justiça e do seu juízo, mas pelo contrário, em curar, em libertar aquele povo. E o arrependimento daquele povo sobe diante do Senhor como algo excelente, desde o rei até o mais simples serviçal, todos ali se arrependeram e conquistaram do Senhor, né, a sua misericórdia, o seu perdão e a sua compaixão. Então, quando Jesus, e lembra sempre que eu falo para você, o Senhor nunca está preocupado com o tamanho do pecado. Para a religião, o tamanho do pecado tem algum tipo de importância, mas para Deus não. Porque Deus está preocupado com o tamanho do arrependimento e não com o tamanho do pecado. Então, é exatamente o que acontece com aquele povo de Nínive, os ninivitas. Por quê? Porque eles se arrependem, não importa o que eles tenham feito. Não importa se eles eram um povo bárbaro, um povo déspota, cruel, sanguinário, porque era tudo isso. Mas houve um arrependimento. E em cima do arrependimento, o Senhor também retrocede. Ou seja, ele se arrepende também. E a Bíblia diz que ele perdoa, né? Perdoar, eu já expliquei para você, vem da mesma raiz da palavra perder. Porque quando você perdoa alguém, você está perdendo algo aos teus olhos. Dentro do conceito até da própria explicação da raiz etimológica da palavra, você está perdendo. Mas Deus não se importou com isso. Entre aspas, Deus se propõe a perder, ou seja, a perdoar
em nome do arrependimento de todo aquele povo, de toda aquela capital, a grande Nínive da época, a capital da Assíria, que era naquele momento a potência mundial. Então, você percebe o quê? Que o Senhor Jesus está exatamente falando de duas situações. A primeira, que ele iria para o ventre da terra e ficaria naquele ventre da terra durante 3 dias. E a terra, desculpe o termo, o expeliria. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, se Jesus não pecou, a morte não pode segurar. Uma questão teológica. Então, se o salário do pecado é a morte, e foi aferida todo o currículo de Jesus pela morte, pelo inferno, pelos demônios, pelo diabo, por todos, e a gente percebe isso lá em Apocalipse 4 e 5, que significa aquilo que eu chamo do culto zero, né? Porque os outros cultos, eles só poderão existir porque houve o culto zero, né? Então, o currículo, e com certeza o mundo espiritual fez vamos dizer assim, um diagnóstico, um raio-x de Jesus em todos os sentidos, e aí 3 dias depois o Espírito Santo o ressuscita. Por quê? Porque a morte não o deteve. Alguém já pregou e manifestou e escreveu a respeito, né? Jesus matou a morte que matou a morte. Por quê? Porque ele venceu a morte, ele se tornou o Senhor também da morte e do inferno, porque a palavra diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, exatamente o que acontece com os ninivitas. Por quê? Porque os ninivitas estavam sentenciados à morte. Mas a palavra de Deus, a posição do profeta Jonas, ainda que contrariado, mas em ter pregado aquela palavra de juízo, aquela palavra de juízo se transformou em resultado de justiça. Lembra que eu falo sempre para você? Deus é equilibrado? Claro, Ele é Deus. Então, na sua equidade, no seu equilíbrio eterno, perfeito, infinito, seria impossível falar sobre amor, sobre misericórdia, compaixão, sobre amor eterno, se não houvesse do outro lado o equilíbrio, que é o juízo, é a sentença, que é a morte. Então, aquilo que seria juízo se transformou em justiça. E essa justiça de Deus preservou os ninivitas pelo arrependimento. Mas não para por aí. A Bíblia fala assim em versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus, na sua constituição humana, porque ele estava homem, Jesus fala, eis aqui alguém maior do que Jonas. Agora ele fala, eis aqui alguém maior do que Salomão. Por quê? Exatamente na mesma linha de raciocínio do arrependimento, Jesus fala sobre a rainha de Sabá, né? 1 Reis capítulo 10, versículo 1 a 10 diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo, com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente.
Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria? Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Olha só a conversão da rainha de Sabá. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Meu Deus, exatamente a mesma linha de raciocínio que o Senhor Deus fala em Gênesis capítulo 18, fala a Abraão no seu caminho, né, para destruir, para trazer a sua sentença de juízo, agora de juízo, sobre Sodoma e Gomorra. Exatamente a mesma frase, a rainha de Sabá, claro, levada pelo Espírito Santo, diz a Salomão. Olha só: porque o Senhor ama Israel para sempre, que constituiu a você rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas, e nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. A tradição rabínica, né? A Mishnah, né? Que é a tradição oral rabínica, chamava a rainha de Sabá, mediante a cultura e os estudos, né? Eu poderia chamar assim dos historiadores da época, falavam que a rainha de Sabá era chamada de bruxa. Para você ter uma ideia, e bruxa naquele tempo não era uma questão assim como se percebe hoje alguém de menos valia. Pelo contrário, era uma pessoa, vamos dizer assim, numa condição mística muito forte, alguém que arbitrava sobre cosmos, sobre aquilo que é etéreo, sobre aquilo que a gente chama hoje de espiritual. Então a rainha de Sabá não era apenas alguém poderosa, alguém orgulhosa, mas também era chamado, segundo a tradição, não bíblica, mas a tradição rabínica, como sendo alguém de altíssimo nível. Uma bruxa, que é a linha feminina do conceito de mágico ou mago, né, naquela época. Então você tinha na rainha de Sabá uma pessoa petulante, soberba, que se prostra num primeiro momento perante a Salomão pela sabedoria de Salomão, e depois ela se prostra perante ao Deus de Salomão. Então Jesus fala para assim, né, uma questão de assim, controvérsia muito grande naquele momento. Porque Jesus está se utilizando de um povo gentio que era cruel aos olhos do povo judeu, e está falando de uma rainha gentia, ou seja, dois conceitos que o rabinato, que a cultura hebraica não aceitava, que eram pessoas fora do contexto do judaísmo.
E Jesus pontua que esses dois tipos de pessoas é que exatamente vão julgar a geração de Jesus. Por quê? Porque a geração de Jesus não havia se arrependido. Porque a geração de Jesus não havia prestado atenção na palavra de arrependimento que o Senhor estava trazendo através e por causa de Jesus, né? Porque Jesus aqui é a própria palavra. Ele é o Verbo, como diz lá a carta joanina, a epístola joanina, Deus o Pai, a palavra e o Espírito. Então Jesus aqui é a palavra. E eles não estavam se convertendo mediante a palavra, porque Jesus era maior do que Jonas e trouxe arrependimento aos ninivitas. Jesus era maior do que Salomão, continua sendo maior que Salomão, e a rainha de Sabá se converteu, se arrependeu, entendeu, compreendeu e testemunhou a respeito da pessoa de Deus. Exatamente o que o povo da geração, não o povo na totalidade, mas principalmente os religiosos, alguns religiosos, não se converteram à palavra de Jesus. Então, quando Jesus fala sobre o sinal de Jonas, o Senhor Jesus está falando de tudo. Primeiro, da sua morte e do seu sacrifício, e da sua crucificação e da sua ressurreição. Depois, sobre o arrependimento do povo daquela geração, que estava de dura cerviz, como diz Deus lá a respeito do povo no deserto. Por quê? Porque ainda que estivesse vendo tudo o que estava vendo, contemplando tudo que o Senhor Jesus estava fazendo, o povo não havia se arrependido, não estava acontecendo o arrependimento. Exatamente a base do reino, da instauração do reino, da inauguração do reino de Deus. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então, o que nós temos aqui é realmente trabalhar não apenas uma religião, um conhecimento teológico, teórico da palavra, que é importante, mas não é tudo. Se não houver da minha pessoa, do meu coração, do meu sentimento, uma ação, né? um sentimento, um movimento proativo, ou seja, eu preciso me arrepender, eu preciso de derramar, eu sou pecador, eu estou distante daquilo que é a vontade do Senhor na minha vida. E os ninivitas, eles se derramaram, a Bíblia fala que eles se vestiram de pano de saco, ou seja, se humilharam no nível mais acentuado que havia, se humilharam, buscaram jejum diante do Senhor, eles se abstiveram de tudo aquilo que poderia lhes trazer algum tipo, entre aspas, de conforto à época, para buscarem ao Senhor e se arrependerem dos seus maus caminhos, como diz a própria palavra de Jonas. E a rainha de Sabá, toda poderosa, toda rica, né? Toda, né, cheia da majestade disso e daquilo, se apresentou e se prostrou, e se arrependeu e se converteu ao Deus de Salomão. Então, o que Jesus está falando, não importa o pedigree, não importa a raça, não importa a condição financeira, material, né? Porque Deus fala a respeito dos ninivitas e termina o livro de Jonas com essa pergunta: Jonas, como que eu poderia destruir um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Que era um adágio popular na época, né? Ah, fulano não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, né? É pequeno no raciocínio. Mas a rainha de Sabá não. A rainha de Sabá era muito grande. Então Jesus coloca todos no mesmo nível, no nível do arrependimento. E porque se arrependeram, buscaram no Senhor, encontraram no Senhor guarida, encontraram no Senhor perdão,
encontraram no Senhor compaixão, encontraram no Senhor, né, a disposição em arrebanhar, trazer para si. E esse é um princípio maravilhoso. E Jesus está falando para aqueles entendidos da lei, que eles eram duros, que eles eram cruéis e ao mesmo tempo eles eram tão soberbos que eles não poderiam, não conseguiam se arrepender, se humilhar diante do Deus vivo que estava sendo manifesto através e por causa de Jesus Cristo. Nós, como geração, nós precisamos, no nome da nossa geração, nos derramar diante do altar do Senhor, como os profetas fizeram no passado, e como o Senhor Jesus também fez, né? Que se derramaram buscando a compaixão e o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para as suas gerações. Foi Neemias, Mordecai, Esther, Daniel e seus amigos e tantos outros que buscaram o Senhor em nome daquela geração. E nós vamos entrar no altar do Senhor e buscar ao Senhor em nome dessa geração. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar pedindo perdão e ao mesmo tempo buscando a face do Senhor em nome de uma geração, como diz a própria Bíblia, né? Uma geração corrupta, uma geração pequena, uma geração tão frágil, né? Eu acho essa geração tão poderosa, tão capaz, tão inteligente, ao mesmo tempo tão frágil, tão sensível, tão machucada, né? Que acha que o mundo está em dívida com ela, né? E nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos que estão aqui, cada um deles, seus familiares, os nossos queridos, nossos pais, nossos filhos, o marido, a esposa, Senhor, os nossos idosos, avós, netos, tios, sobrinhos, colocamos diante do teu altar cada família aqui representada, ó Deus, para que nós possamos buscar no Senhor, encontrar no Senhor guarida, encontrar no Senhor o aprisco eterno, a presença eterna daquele que era, é e sempre será, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, ó Deus, que haja em nós esse sentimento de justiça, de consciência do pecado, da justiça e do juízo, e ao mesmo tempo, não apenas por nós, pela nossa casa, pela nossa família, e também pela nossa nação, que nós nos derramemos diante do Senhor, e o Senhor venha sobre nós, derramando da tua cura, da tua saúde, Deus de poder, visita-nos no nosso físico, no nosso organismo, taxas, membros, órgãos, coração, veias, artérias, circulação sanguínea, taxas, derrama-te, cura, visita-nos e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, também sobre o nosso país, o nosso povo, Senhor Deus de maravilhas. São mais de 230 mil famílias enlutadas por causa dessa tragédia, dessa situação. Nós colocamos diante do Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tenha compaixão, derrama-te, ó Deus, para que o Senhor possa nos curar, nos perdoar da iniquidade, do pecado, da transgressão, e nós tenhamos a nossa terra sarada. Toda maldição, toda situação que nós mesmos estamos sofrendo por resultado da nossa postura, da nossa dura serviço, nós te clamamos, perdoa-nos, tem misericórdia, sara o nosso país, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre cada um dos nossos lares que estamos aqui representando, os nossos filhos, nossos netos, nossas famílias. Senhor, tem misericórdia, cuida, visita, preserva, cura, traz a tua resistência imunológica e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta.
que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, essa segunda-feira, essa semana, né? A próxima quinzena, que não é nem 15 dias de fevereiro, esteja na presença do Senhor e você viva aquilo que é bom, perfeito e agradável, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã às 10 horas da manhã. Estou aqui de volta. Se você quiser, será uma grande bênção, um grande privilégio para mim estar em comunhão com você, nessa comunhão virtual, mas é uma comunhão. Então, que ao Senhor seja dada sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Um beijo para você. Até amanhã. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.